Olá, pessoal, tudo bem? Hoje aqui fazendo uma palestra para vocês, nós vamos conversar então sobre como alavancar o escritório com uma gestão holística. Eu formulei uma fórmula do crescimento aqui na Preâmbulo Tech de gestão e um modelo de marketing comercial e área de atendimento ao cliente. Todas essas áreas integradas formam essa fórmula que eu estou propondo e compartilhando aqui com vocês. Então, falando um pouquinho sobre mim, vou compartilhar minha tela aqui. Eu sou a Andréia Andreata, eu sou diretora comercial, marketing e sucesso do cliente aqui na Preâmbulo Tech já há mais de 10 anos. Sou administradora de empresas, fiz uma especialização em comércio exterior na FESP, estou fazendo MBA em marketing e negócios digitais na Bia Academy. E como eu comentei com vocês, hoje aí eu sou responsável pelos times de marketing comercial e customer success aqui na Preâmbulo Tech. Qual que é o meu principal objetivo aqui, né? Ajudar os profissionais da área jurídica no uso da tecnologia, sendo a tecnologia uma aliada na transformação digital e na gestão de alta performance. Então, embora a Preâmbulo seja uma empresa, né, desenvolvedora de um software jurídico, de soluções para escritórios de advocacia e departamento jurídico, nós temos como propósito aqui na Preâmbulo fornecer muito mais do que software, e sim fornecer conteúdo, ajudar os nossos clientes, ajudar aí a área nesse crescimento, com essas dicas e compartilhando um pouco desse modelo que a gente vem trabalhando aqui na Preâmbulo já há bastante tempo, né? Então, compartilhando aqui com vocês essa fórmula do crescimento que eu bolei aqui, a primeira parte da fórmula do crescimento é DNA. Depois nós temos os elementos e nós temos as ligações. Então, como a gente estruturar esse crescimento dentro de uma empresa, né? Aqui eu vou falar bastante do escritório de advocacia, porque é o nosso público, é o nosso foco. Então, falando um pouco aqui dessa fórmula do crescimento e começando pelo DNA, nós temos as estratégias de marketing. Eu bolei aqui esse modelo para tentar explicar para vocês, ficar um pouco mais fácil para vocês visualizarem que para o crescimento de uma empresa, o crescimento de um negócio, quando a gente está falando de, não é só aumento de faturamento, que é o final, a consequência, o resultado final, né? Nós temos uma série de fatores que são importantes a serem levados em consideração, estudados, para que a gente tenha aí realmente um crescimento adequado e um crescimento bem estruturado. Então, a primeira coisa que eu digo para vocês é que a gente precisa ter uma mudança de mindset. Eu precisei ter essa mudança aqui na Preâmbulo também, porque aqui também é uma empresa nós vamos completar 32 anos na próxima semana. Então, é uma empresa bastante tradicional, uma empresa com bastante tempo de mercado. Então, a gente teve em determinado momento que fazer essa mudança e trazer novas tecnologias, trazer novidades, trazer novas metodologias, também para a área de marketing, para a área de negócios, né? E para a área de atendimento ao cliente. Porque a jornada do cliente, ela vai se transformando, ela vai mudando, e nós temos que trabalhar cada vez mais na experiência do cliente. É nisso que nós temos que nos preocupar sempre. Então, quando a gente fala de crescimento, aqui eu estou querendo mostrar para vocês exatamente isso. Estratégias de marketing bem estruturadas, onde eu vou fazer captação de novos negócios, eu fazer a divulgação da marca do escritório, eu ter uma presença digital. Isso tudo vai fazer com que eu traga para o escritório possíveis interessados na contratação do serviço do escritório. Mas depois disso, depois que esses leads que nós chamamos chegam no escritório, nós temos que trabalhar esses leads que nós chamamos de funil de negócios, né?
que é toda a parte de proposta, toda a parte de negócios que eu vou comentar aqui com vocês também. E até o fechamento do contrato. Após o fechamento do contrato, nós abrimos novamente e aí nós estamos trabalhando agora em cima de uma ampulheta, aonde abre-se uma jornada do cliente agora, né? Então eu tinha jornada de lead, jornada de negócios, e quando eu fecho um contrato, aí eu começo uma nova jornada, que é a jornada do cliente e todas essas etapas que fazem parte dessa jornada que eu também vou explicar para vocês. Que tudo isso feito sobre uma gestão integrada, que são as ligações. Então, o departamento de marketing integrado com a área de negócios, integrado com a área de atendimento ao cliente. Porque a integração e o alinhamento entre esses três departamentos é que promovem um crescimento ainda maior. Então, quando eu falo de mudança de mindset, eu estou falando da gente pensar dessa forma. A gente não pensa separadamente em marketing, negócios e atendimento ao cliente. Eu estou falando, a minha proposta é a gente pensar numa coisa só, porque essas coisas estão muito integradas. Então, a gente falando um pouco aí do DNA, né, da minha fórmula aqui, que são as estratégias de marketing, vamos falar um pouco sobre captação de clientes, né? Porque isso é, com certeza, super importante e é uma preocupação hoje aí na maioria dos escritórios de advocacia, aliás, na maioria dos negócios. Só que, sim, essa é uma das principais formas aí que possibilita o crescimento e a viabilização financeira de qualquer negócio. Nós precisamos sempre estar captando novos clientes para a nossa base. E existem diversas formas da gente fazer essa captação de novos clientes. O marketing jurídico é uma forma muito eficiente para o sucesso dos escritórios de advocacia. Com estratégias bem pensadas, é claro, né, e executadas, é possível alcançar excelente resultado na atração de clientes. Então, lembrando, é claro, sempre do Código de Ética da OAB, fazendo todas as estratégias que o Código de Ética permite, nós conseguimos bastante possibilidades, né? O importante é utilizar a comunicação para aumentar a visibilidade do seu negócio, né? Fortalecer a marca perante o mercado, com certeza, e também atrair mais clientes. Esses são os principais objetivos aí que nós temos com o marketing jurídico. Então, vamos começar aí pela captação de clientes, que é uma das possibilidades de crescimento aí do escritório, e pode acreditar, pessoal, existem várias possibilidades, né? A principal delas, que eu vou comentar hoje mais com vocês aqui, é o inbound marketing, tá? Onde o compartilhamento de conteúdos no blog e nas mídias sociais fazem parte dessa estratégia de prospecção passiva, que, como eu acabei de falar, é permitida aos advogados. Com estratégias bem pensadas, é possível alcançar resultados bastante eficientes pelo inbound marketing, tá? Agora, o fator relevância e periodicidade são palavras-chave aí, nesse caso, para trazer retorno. Então, por onde é que eu começo? Primeiro, definindo um posicionamento, tá? Então, primeira coisa, você precisa traçar o perfil das pessoas mais propensas a fechar negócio com o escritório. Para isso, o primeiro passo é definir quem é a persona do escritório. A persona é uma representação fictícia do seu cliente ideal. Ela é baseada em dados reais sobre comportamento e características demográficas dos seus clientes. Apresenta também uma criação de suas histórias pessoais, motivações, objetivos, essas coisas assim, que são características dessas pessoas que são seus futuros clientes, né? Que é aquele perfil de pessoa que você pretende fechar negócio. No seu posicionamento também, fazer a definição da tua atuação geográfica, se você vai delimitar algum espaço geográfico ou não, se você vai segmentar também a atuação, se você vai ser full service, né? Ou se você vai direcionar um nicho específico, você precisa fazer uma linguagem, o teu conteúdo todo tem que ser muito bem direcionado para você atrair os clientes que o escritório deseja atender. Agora, por exemplo, se você vai se posicionar como full service, então você pode divulgar, né, investir na divulgação e na imagem do escritório para que o cliente perceba a capacidade que o teu escritório tem de resolver diferentes tipos de demandas.
Então, dependendo do posicionamento que você tiver, a comunicação sua vai mudar. Então, a primeira coisa, a dica que eu dou para vocês é: vamos trabalhar com o marketing? Vamos. Temos muitas possibilidades? Temos. O que é o principal? Aumentar a visibilidade do escritório, fortalecer a marca do escritório e atrair novos clientes. Primeira coisa, definir o posicionamento. Agora eu começo o quê? Eu começo a divulgação. E por onde eu também divulgo? Quais são os canais que eu posso fazer a divulgação, né, desses meus conteúdos e de toda essa minha estratégia? Então, a primeira delas é o site. O site do escritório é a vitrine ideal para compartilhar informações sobre o seu posicionamento, sobre o teu tipo de trabalho, a metodologia, os valores, a qualificação do seu time, enfim, né, os nomes aí que compõem o seu time. Agora, invista num site moderno, né? Invista num site responsivo, que é aquele que é adaptável a diferentes tamanhos de telas. Importante também ter um ótimo design e técnicas de SEO, conhecido também como otimização de sites. Isso vai facilitar e muito que seus clientes potenciais encontrem o seu negócio. E aí nós vamos falar um pouco de blog, porque, pessoal, somente um site bom, bonito, responsivo não é o suficiente. É importante que você invista também numa área exclusiva para postar conteúdos, né? E o nome desse espaço exclusivo é blog, tá? Além disso, é fundamental pensar também nos principais motores de busca. Por isso, novamente, é preciso recorrer às estratégias de SEO para garantir que seus conteúdos sejam encontrados. As palavras têm muito poder e tudo muda quando você aprende a usá-las. Por isso, também use técnicas de copywriting. Estudar copy é um ótimo apoio, tá? Eu recomendo. Agora, imagine se a partir dos textos escritos no blog, você poder resumir esses textos e transformar em materiais que você possa usar em outros formatos, tanto como postagem para as redes sociais, quanto para vídeos, podcasts, webinars, palestras. Então, tem uma série de outras formas de divulgação que você pode fazer a partir de um único conteúdo que você fez, que é aquele conteúdo que você pensou já naquele posicionamento que você definiu, e aí você traçou a sua estratégia e você está fazendo a divulgação agora desse conteúdo, e você pode sim fazer essa divulgação de forma diferente, o mesmo conteúdo de forma diferente. Além do site e do blog, vamos falar um pouco das mídias sociais. Super importante também para manter a sua presença digital, né? Para escolher a rede ideal, também é importante que você tenha definido tudo o que eu falei para vocês, o posicionamento, a persona, segmentação, tudo isso é importante, porque não adianta também você replicar a mesma postagem em todas as redes. Cada rede tem uma pegada diferente. A gente precisa gerar autoridade, né? Nós precisamos ser vistos aí como referência no nosso segmento. Por isso que é importante que a gente esteja em todas as redes, ou que a gente esteja nas principais redes. Sempre tem o código de ética em mente quando for se manifestar. Sempre. Eu friso muito isso porque você seguindo e respeitando o código de ética, você consegue fazer muitas divulgações, mas sempre com caráter informativo. A primeira mídia aqui que eu vou comentar com vocês é o YouTube. O YouTube não é somente uma plataforma de entretenimento. Se bem explorada, ela pode trazer bastante resultado. É uma das mais procuradas, né, redes de conteúdos e de ensino do mundo, o que coloca entre as redes preferidas de vocês, advogados. E ela traz também um retorno orgânico. Um retorno orgânico é aquele retorno que não é um retorno pago. Bem interessante também comparado com as demais redes. Então, você postar lá os conteúdos com esse cunho de ensino é bastante interessante também para informativo e para captação aí de futuros clientes. Aí nós temos o Facebook, que permite fazer publicidade e anúncios direcionados ao público do escritório. Lembra da segmentação? Lembra da persona? Então, a gente consegue fazer também
Tudo isso no Facebook, no Instagram, tá? Além de marcar presença online aqui, existem as páginas profissionais, né, que são ótimas para divulgar os conteúdos do blog, transmitir lives também, tá? Muito legal. E é uma excelente forma de interagir com os seguidores e estabelecer um contato direto aí com potenciais clientes e parceiros. Agora, depende, é claro, do público que você escolheu na tua persona. Pode ser que ela esteja mais no Facebook, pode ser que ela esteja mais no Instagram, depende da faixa etária, depende de outros fatores, né? Então, por isso que eu não tenho, assim, uma indicação específica. Eu estou te falando um pouco sobre cada uma para daí você verificar diante aí do teu segmento, diante da tua persona, qual que é a rede mais interessante ou quais são os conteúdos mais interessantes de você postar em cada uma delas. Tanto o Facebook como o Instagram, eles têm uma segmentação que é muito show. Eles possibilitam que você segmente exatamente para qual perfil deverá aparecer as postagens. Eles entendem o nosso perfil e o nosso comportamento. Então, são dois canais muito interessantes da gente explorar, porque a gente consegue atingir exatamente aquele perfil que a gente está buscando como cliente. Então, a minha sugestão é pelo menos uma postagem por semana aí no Facebook. Isso eu estou falando do mínimo, tá? No Instagram já é uma rede mais descontraída, né? Tem um perfil comercial também, que é possível fazer anúncios direcionados, tanto no feed quanto no Stories. Os Stories são aqueles posts lá mais simples, que duram pouco tempo, né? Essa rede ela tem uma linguagem mais brincalhona, né? O desafio do Instagram é criar e produzir conteúdos cada vez mais interativos e visuais. Tem muito vídeo, tem muito conteúdo interativo, assim, então o apelo visual do Instagram é muito grande. Então o desafio aí de um designer e de artes mais bem desenvolvidas, aí no Instagram é maior. É uma rede muito legal para mostrar os bastidores, né? Para mostrar o dia a dia do escritório, né? Gerando uma conexão maior com os seguidores. Então é legal aí, pelo menos uma postagem por dia no Stories, você mostrando aí os bastidores, o dia a dia, e uma postagem por semana no feed. Aí agora vamos falar um pouco de LinkedIn. A abordagem dessa rede, aí ela é bem diferente das demais redes sociais. Primeira coisa é caprichar e otimizar no perfil, para que você seja bem visto pelo mercado, né? Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, acertando a comunicação no LinkedIn, é possível ter acesso direto aos tomadores de decisão das empresas, por exemplo, né? Você consegue mostrar o seu valor com mais direcionamento. A pegada lá é se manifestar compartilhando aprendizados, compartilhando prêmios conquistados pelo escritório, participação em eventos. São quase 40 milhões de usuários no Brasil. Então, é muita gente que está conectado lá nessa rede, né? Agora, como toda a rede, quanto mais interação, mais engajamento. E quanto mais engajamento, mais retorno, mais resultados a gente tem. E também uma ferramenta muito boa para a gente encontrar parceiros. Então, o LinkedIn também eu indico para vocês aí como uma rede para ser explorada. Agora, a gente falando dos elementos, como eu falei para vocês, né? Se bem aplicada, e vocês viram que tem várias possibilidades, as estratégias aí de marketing jurídico são várias. Então, se bem aplicadas, vai trazer um retorno bem interessante para o escritório e vão chegar aí futuros clientes, vão chegar pessoas interessadas em contratar o seu serviço. E aí o que eu vejo muitas vezes nos escritórios é uma perda de propostas, é uma perda de negócios por não ter um controle simples às vezes, né? Um controle desse funil. Então a minha ideia aqui foi trazer para vocês essa ampulheta, pensando ali nesse funil, primeiramente, ó, que vai da qualificação até o fechamento, tá? Então, aqui na preâmbula, a gente faz isso também. Quando chega um lead aqui na preâmbula, nós analisamos o perfil, fazemos algumas perguntas, né? E identificamos se esse lead tem o perfil para contratar o nosso software. Então, aí no caso do escritório, você pode fazer a mesma coisa. Você pode ter um questionário, você pode ter algumas perguntas de qualificação para uma pessoa, para uma equipe. Eu não sei se você tem um departamento de negócios ou se cada advogado cuida
né, dos seus negócios, ou se você tem um canal aí dentro do escritório, onde todos os interessados em contratar o serviço do escritório caem nesse canal e depois eles são distribuídos, também é um outro modelo, né? Mas independente disso, interessante é que se faça algumas perguntas, identificou, tem o perfil? Tem o perfil. Então, ok, qual é o próximo passo? O próximo passo é agendar uma apresentação dos serviços do escritório e depois apresentar e enviar uma proposta, né? Então, as perguntas certas, oferecer outros materiais, usar técnicas de spin selling, enviar uma proposta clara, objetiva, tudo isso faz muita diferença na hora de você tanto fazer uma apresentação quanto de você enviar uma proposta. Outra dica que eu dou muito legal aqui é não envie uma proposta, principalmente se você advoga para empresas, né? Você apresenta essa proposta, marque um horário, marque uma call, marque uma reunião e apresente a proposta, explique a proposta. Isso é muito bacana também, nós fazemos isso aqui na Preâmbulo e é bem interessante. Se você cumpriu essas etapas, a próxima etapa seria a negociação, né? E é outra parte também que eu vejo muitas vezes, acompanho alguns escritórios, né, que pecam nessa parte, porque fazem uma qualificação, fazem todo um marketing, né? Ou tem um excelente nome no mercado, então tem muitos interessados que já chegam organicamente no escritório por indicação dos sócios ou por indicação de outros clientes, enfim. Só que é enviada uma proposta e depois não se faz mais contato com esse lead. Então, parece uma coisa simples, né? Mas é o que na prática muitas vezes não acontece. Então, fazer um follow-up, ou seja, fazer um acompanhamento periódico, faz muita diferença. É claro, sempre respeitando o momento do cliente, ajudando o cliente na tomada de decisão. Então, você ligar, olha, se tem alguma dúvida na proposta, você tem alguma dúvida com relação aos valores que a gente mandou, ou a gente já renegociou, então eu estou agora ligando para saber o que precisa para a gente fechar o contrato, enfim. Tudo isso para a gente conduzir para o fechamento e concluir a negociação no momento certo. Esse é o caminho feliz, né? Entrou um lead, a gente qualificou, apresentou, enviou uma proposta, fez a negociação e fechou o contrato. Então, quando a gente tem esse controle, a chance da gente ter esse fechamento aí, ela é muito maior, porque eu exatamente sei quantas propostas que estão em jogo aqui dentro do meu escritório, né? Quantas propostas, quais valores, qual seria o potencial que eu tenho de fechamento aí para o próximo mês ou para os próximos meses. Agora, eu também preciso analisar se eu não fechei o negócio. Então, a partir do momento que eu tenho um controle desse, e pode ser tanto numa planilha do Excel, quanto pode ser num CRM desses de mercado, é importante que você tenha o controle até o fechamento ou do não fechamento também. Se você não fechou o negócio, é super importante que você entenda por que você não fechou o negócio. Então, você precisa ter esse feedback. Não fechei o negócio porque a minha proposta estava fora das outras propostas que essa pessoa, que essa empresa recebeu, a minha apresentação não foi adequada, não foi tão boa, eu pequei no follow-up, eu não fiz follow-up, então daí foi outra empresa, outro escritório e concluiu a negociação, enfim, eu não fechei. Então é importante que eu registre por que eu não fechei, porque a partir do momento que eu comece a registrar isso, eu começo a ter indicadores também que vão me mostrar que de X propostas que eu envio, X eu não fecho. E por que eu não fecho? Quando eu conheço os motivos pelo qual eu não fecho, eu começo a trabalhar nesses motivos para evitar que isso aconteça novamente. Então, eu conheço as minhas deficiências, as minhas falhas, enfim. E eu entendo porque eu não estou fechando mais negócios e consigo trabalhar. Agora, se eu não tenho esses indicadores, eu também não consigo saber o que eu preciso melhorar, né? Então, as minhas dicas aí nesse funil de negócios vai até aí. E muitas vezes, e como eu falei para vocês no início aqui da minha apresentação, é a mudança de mindset, minha inclusive,
aconteceu quando eu entendi que o negócio não se concluía, né? Não acabava aqui a minha parte como diretora de marketing comercial, né? Agora começava a parte mais importante, que é a jornada do cliente e a experiência que ele vai ter comigo. Ele teve uma experiência até agora, talvez, de interação com os meus conteúdos nas redes que eu postei, com o meu blog, acesso ao meu site, né? Conversou, teve uma apresentação, teve a proposta, teve follow-ups. Mas agora ele fechou o contrato com a gente e agora ele é nosso cliente. Então é importante que eu tenha isso mapeado também e que eu entenda que são outras fases que se abrem agora nessa jornada do cliente, que são importantíssimas e que eu preciso, em cada uma delas, me ater, trabalhar e saber o que está acontecendo para que eu possa melhorar e para que eu possa proporcionar para esse cliente uma experiência cada vez melhor. Então, a primeira etapa que acontece aqui, depois do fechamento, é a adoção, aonde é feito o onboarding. Então, essa é a primeira etapa após o fechamento do contrato, né? Onde a gente começa a trabalhar a experiência do cliente, como eu falei para vocês. Nessa etapa que é feito o onboarding, esse é o momento onde o cliente terá as primeiras interações com o seu escritório, né? Os seus serviços, a sua equipe. Essa é uma etapa extremamente importante, porque a expectativa que ele teve lá na indicação, ou nas reuniões, nas apresentações, elas devem ser mantidas. E muitas vezes é quebrado um encanto aqui, porque foi feito um trabalho até aqui, e aí quando ele se torna cliente e começa a ter os primeiros contatos, ele já não começa a não ter uma experiência tão agradável. Então, aqui é uma parte muito importante para você poder mapear. Se o lead, né, era um influenciador, um decisor, enfim, o que aconteceu depois que ele fechou o contrato? Alguém tem que acompanhar este cliente agora nas próximas etapas. Ele não pode ficar solto dentro do escritório. Então, aqui vem uma dica também, que todos são clientes, mas nesse momento aqui também é importante eu segmentar agora o meu cliente, por tamanho, por tipo de demanda, por exemplo, né? E eu separo as tratativas. Ou eu vou separar, né? São equipes que vão tratar esses clientes, são equipes diferentes, ou não são as mesmas equipes, mas são tratativas diferentes. Enfim, então a dica que eu te dou aqui é segmente o teu cliente agora. Eu falei para você segmentar, para você fazer a captação e a tua divulgação e o teu posicionamento lá no marketing. Agora eu estou te falando agora que esse cliente entrou no teu escritório, agora é de segmentar e também ter perfis segmentados dentro da tua carteira de clientes. Agrupe eles por características semelhantes. E aí, depois disso, crie estratégias de engajamento, pensando sempre em entregar valor para aquela segmentação específica, porque não é a mesma comunicação, não é a mesma linguagem, não é a mesma tratativa, é diferente. Então, a gente também vai tratar de forma diferente. Aí, na próxima etapa aqui, seguindo na minha ampulheta, é a retenção. Nessa etapa, o cliente já passou dos primeiros passos, passou pelo onboarding lá, já estamos atuando efetivamente com ele, e aí que ele alcança os primeiros marcos de sucesso, vamos chamar assim. E é muito importante, pessoal, que o cliente só passe para a próxima etapa após ele alcançar os primeiros marcos aqui, que foram identificados na etapa da adoção, né? Que são as expectativas dele. Nesse fator aqui, essencial para a percepção de valor que ele tem sobre os nossos produtos e os nossos serviços. A maioria dos negócios, quando pensam em crescimento, geralmente focam nas estratégias para adquirir, né? Cada vez mais clientes. E muitas vezes a gente não pensa nas estratégias de reter os nossos clientes da nossa base. Então, a partir do momento que eu fiz essa segmentação que eu comentei com vocês, eu começo a trabalhar no engajamento, eu começo a trabalhar de forma separada, de forma diferente, eu também consigo pensar em retenção. E isso é muito importante também.
Porque, apesar da aquisição de novos clientes ser muito importante, o crescimento real está na retenção de clientes. Afinal de contas, custa muito mais caro, né, trazer um novo cliente do que reter os clientes que nós já temos na nossa base. Então, se você trabalhar bem nessa etapa, você com certeza vai ter um crescimento no faturamento do escritório. Então, é interessante que você olhe bastante carinho para essa etapa aí da retenção. Que tal você pensar em formas de encantar os teus clientes com transparência no relacionamento aí, por exemplo? Então, como é que você vai prestar contas com esse teu cliente? Ah, eu posso agendar e enviar relatórios personalizados enviados sempre na data combinada. Ah, eu posso alimentar o sistema do cliente também, posso usar robôs de automação, por exemplo, né, que pode ajudar muito nisso, que eles podem importar e exportar informações de processo alimentar e os portais dos teus clientes, né, que é uma maneira bastante segura e eficiente para garantir melhor performance do escritório e garantir também um bom resultado aí com o seu cliente. Também legal aqui, ó, você abrir um canal exclusivo para o teu cliente acessar as informações cadastradas aí no teu software, né? Já pensou que legal ele poder acessar um aplicativo, um software e ele mesmo consultar o andamento do processo e não precisar ficar te ligando toda hora? Isso é proporcionar uma experiência cada vez mais interessante para os clientes, né? Então, surpreender o nosso cliente com uma ótima experiência é o nosso desafio. E esses desafios, eles têm que ser pensados aqui, ó, nessa fase da retenção. Toda a estratégia que a gente puder criar aqui, para a gente poder encantar, para a gente poder surpreender o nosso cliente, nós vamos conseguir reter ele cada vez mais com a gente. Já pensou numa reunião com o teu cliente, você impressionar ele cruzando informações, e usar BIs, usar dashboards para apresentar os resultados dos processos, né? Dos processos que você está fazendo a gestão para ele, por exemplo, ao invés de você só enviar um relatório, isso é muito interessante também. Então, é mais uma forma de você poder encantar o teu cliente, abrir canais aí de atendimento, né? No WhatsApp, por exemplo, um chatbot no teu site. Tudo isso é muito legal, muito relevante. Claro que sempre de uma forma bem cuidadosa, porque a tratativa pessoal sempre ela é preferida do cliente, mas é interessante que você disponha de vários canais, que você disponha de várias formas de você proporcionar um atendimento bem diferenciado para o teu cliente. Depois, na expansão, tá? Seguindo na nossa ampulheta aqui. Se o cliente chegou nessa etapa, significa que ele já alcançou os objetivos, provavelmente ele está disposto já a conhecer quais outros benefícios, quais outros serviços que esse escritório pode me oferecer, né? Além do engajamento, que vai ser ótimo, você vai poder evoluir para campanhas de cross-sell, upsell, que seria o quê? Você vender outros serviços, outros produtos para esse seu cliente da sua base. Se você acompanhar frequentemente a satisfação dos seus clientes, você com certeza vai garantir que eles continuem voltando, renovando o contrato. Uma relação de confiança e sucesso foi construída até aqui. E se a expansão for feita de maneira correta e benéfica ao cliente, você construiu a ponte para a próxima e mais desejada etapa, que é transformar os clientes em defensores da marca. Se todas as etapas forem cumpridas de maneira correta, beneficiando o cliente, fazendo com que ele alcance os objetivos, certamente o cliente irá se tornar um defensor da marca. E vejam, pessoal, a característica principal aqui são clientes extremamente satisfeitos. E clientes extremamente satisfeitos indicam. E o marketing de indicação é o marketing mais poderoso que existe para a gente adquirir novos clientes. Quanto mais a gente caprichar nessa jornada, quanto mais a gente trabalhar em encantar o cliente aqui, mais chance a gente vai ter de transformar ele em defensores da nossa marca e nos indicarem e essa ampulheta começar novamente. Afinal de contas, nós estamos falando de crescimento. Então, essa é a minha sugestão de jornada do crescimento, um funil de negócios que vira uma ampulheta pensando já na jornada do cliente. E aí, por fim, que a última parte da nossa fórmula são as ligações, aquilo que eu falei para vocês lá no início. A gente trabalhar com uma gestão conectada
aonde as ações de marketing, de negócios e de sucesso do cliente são alinhadas, são conectadas entre elas, principalmente se a gente conseguir ter isso sobre a visão de um único head, por exemplo, é uma gestão que traz bastante chance de trazer resultado e levar você ao crescimento. Então, no início da fórmula do crescimento aí, pode ser adotando e complementando a área de negócios que talvez já até exista aí no escritório, né? Com as estratégias de marketing. Conforme haja um crescimento, é interessante estruturar uma área separada. Clientes já vão entrando, pensando na jornada, toda essa ampulheta que eu estou falando para vocês aqui, nasce a prática, quem sabe mais tarde até uma área chamada aí de Customer Success, né? A área de sucesso do cliente. Essa fórmula aplicada aí eu tenho certeza, pessoal, que vai te ajudar a ter um crescimento aí e um aumento na demanda. Por isso que é importante aí a adoção de tecnologias, soluções, software jurídico que automatize cada vez mais as tarefas repetitivas, né? E proporcione a gestão, uma gestão mais inteligente, fortalecendo ainda mais a imagem do escritório. Então, como eu falei, um único head gerindo essa fórmula toda conectada é o modelo por aqui, né, na Preâmbulo Tech. Eu sou a head aqui nesse caso, que conecto todas essas áreas aí, né? E para quem não conhece a Preâmbulo, nós somos uma Legal Tech curitibana, completamos aí 32 anos, agora no mês de setembro, desenvolvemos o software de gestão CPJ, que foi eleito agora recentemente pela terceira vez como software jurídico mais utilizado por escritórios de advocacia do Brasil. Isso nos orgulha muito. Então, agradeço aí a disponibilidade de vocês, agradeço também novamente o convite. Fico à disposição para conversar com vocês mais sobre essa fórmula do crescimento. Só me procurar, tá? Seja por e-mail, seja por telefone, eu fico à disposição de vocês. Muito obrigada, pessoal.